mas que você vai escutar o que você está precisando, Pai. Aleluia! Sabe por quê? Glória a Deus! Porque eu não vou tentar chegar no céu e Deus, Jesus, falar: Marcos, você não vai poder entrar aqui. Por quê, Jesus? Porque eu te levei numa igreja lá, é Beth Shalom, né, pastor? Isso. Chamada Beth Shalom. E lá tinha 2 ou 3 pessoas que estavam torcendo a boca, e você ficou com medo de falar o que eu mandei. Ixi, aí eu não vou levar para o céu de jeito nenhum. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E nós iremos subir todo mundo junto com a glória. Deus! Faz a obra, Pai. Aleluia! Aí, vamos embora. Engole nada. Josué disse: ei, filho, é hora de levantar e ir lá ganhar a cidade de Jericó. Antes de qualquer conquista tem muitas coisas. Já mandei o espia já. Os espias já voltaram com o relatório. Mas para ganhar tem que ser fiel com a palavra. E eles cumpriram, eles deram a palavra deles lá. E a Bíblia diz, aleluia, irmãos, eu sou ousado em dizer: ai de Josué se quebrasse o compromisso que eles fizeram. Ai de Josué. Sabe por quê? Que a palavra do crente é assim: sim, não. Ele disse: Josué, meu senhor, só não mexe lá. Só não mexe na casa de Raabe, combinado aqui é esse. Não toca lá não, se ela estiver dentro de casa com a família dela. Não vai estar assistindo Páginas da Bíblia, o combinado é esse. Não vai estar assistindo Malhação, eles vão estar orando, viu? O senhor não entra naquela casa. Se Josué não tivesse tentado pelo menos abrir aquela porta, aleluia, não tinha vitória. Porque a palavra do crente, ela não faz curva, ela é direta. É a palavra da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então crê nele, não perece, mas tem a vida eterna. Aí passado, parece que eu vejo. E ela colocou um sinal lá, um paninho lá na porta para dizer que era lá. Quando chegaram lá, acabou de vitória. Mas eles vieram aqui, ó, junto com o povo de Deus. Junto com o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Aleluia. Que todo aquele que vem até Jesus, ele não lança fora. Todo aquele, aleluia, que fala: eu quero esse Deus, ele não lança fora. Talvez você está aqui dentro, você está até fraco na presença de Deus. Talvez você está até aqui desanimado, está quase parando. Mas Deus te dá uma palavra de renovo nessa noite. Deus renova a promessa que ele fez em sua vida. Talvez você estava ali naquele caminho igual aquela mulher estava. Mas hoje ele envia espia nesse lugar para te dizer: a salvação chegou à tua casa, a salvação chegou à tua família. Não se preocupe que hoje Satanás vai tirar a mão do teu filho, hoje Satanás vai tirar a mão do teu marido, porque Deus te fez uma promessa, você tem sido fiel com a palavra dele, e hoje os anjos do Senhor visitam a tua casa, o Espírito Santo de Deus vai lá e salva a tua parentela. Você não está acreditando não, né? Então dá glória a Deus para me ver se está acreditando. Aleluia. Cutuca ele diz: vai. Acho que ele está querendo dormir. Fala: irmão, chega de escutar. É hora de ver. Só para ele não esquecer. Sabemos, irmãos, que Raabe foi salvo. Mas eu não li esse texto ali no livro de Mateus. Falta uma pessoa que eu quero dizer para vocês hoje. Tem uma pessoa que a história dela é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É uma das histórias que mais me chama a atenção. É uma das histórias, aleluia, que mais me deixa apaixonado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostamos de assistir um filme chamado de drama, um filme de romance, um filme de ação. Mas a Bíblia está cheia de ação, está cheia de drama, está cheia de romance, está cheia, aleluia, de suspense. Tem até comédia na Bíblia, pastor. Eu não conheço nenhuma. Quando eu tiver o próximo convite, eu vou te explicar algumas comédias engraçadas que tem na Bíblia. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia Sagrada que uma mulher por nome chamado Ruth, olha para ele, diz Ruth. Aleluia. Ela morava na cidade, louvado seja Deus, de Moabe, louvado seja o nome do Senhor. Ruth, ela era uma mulher que ela foi criada em uma cidade que ela foi fundada no pecado. A cidade de Moabe, ela foi instituída por causa do incesto de Ló com as suas filhas, ou seja, foi uma cidade, um povo que foi constituído no pecado, louvado seja Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Ruth, ou seja, uma crente abençoada, igual as irmãs do ciclo de oração desta igreja, igual as irmãs do louvor que todo culto está aqui adorando, está glorificando, mas por infelicidade do destino, o esposo ainda não é tão convertido
convertido, ou seja, ele pode ser até convencido, mas não é convertido. Diz a Bíblia que uma grande fome chegou na cidade de Belém, e ela ali orando e buscando a Deus. Certa feita o esposo chama ela e diz: ei, minha esposa querida, meu bem, meu amorzinho, vamos sair desta cidade e vamos para a cidade de Moabe, porque eu estou sabendo que lá está tudo bem, lá está tudo prosperando, lá está tudo de vento em polpa, ou seja, vamos para o mundo fazer aquilo que não agrada a Deus, aleluia, porque lá nós iremos ganhar dinheiro, iremos conseguir galgar os nossos objetivos. Aquela mulher, parece que eu vejo, ela foi fazer a vontade do marido, porque a Bíblia ela nos exorta, aleluia, que a esposa ela tem que ser submissa ao esposo, louvado seja Deus. Mas deixa eu te contar um segredo, a minha esposa está ali, e se eu não te contar esse segredo, talvez eu irei apanhar em casa e irei dormir no sofá. A Bíblia diz que a esposa ela tem que ser submissa ao marido, mas se o seu marido quiser ir para o inferno, minha filha, deixa ele trocar nos infernos sozinho, você tem que ir para o céu. Se o seu marido quiser ir para o boteco beber, você vai para a igreja. Se ele quiser, aleluia, fazer o que não agrada a Deus, você vai fazer o que agrada a Deus, porque você tem que ser submisso, mas não, você não pode, aleluia, sair do propósito de Deus. Você tem que desagradar o homem e agradar a Deus, não adianta. O meu esposo disse, aleluia, ele pediu e eu vou fazer. Não faz isso não. Se ele estiver dentro da palavra, te levando para o caminho correto, para o caminho justo, pode ir. Mas se ele não tiver, deixa ele só. Porque Ruth obedeceu a Abimeleque. Ela era uma mulher de oração, ela tinha fé, ela não queria ir. E ele levou ela para a cidade de Moabe. Chegando ali, aleluia, eles tiveram 2 filhos. E os 2 se casaram. Um com uma mulher chamada Orfa e outro com uma mulher chamada Ruth, aleluia. É essa Ruth que eu quero pregar nessa noite para concluir a minha mensagem. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que passaram-se os tempos e morreram os filhos daquela mulher e morreu também o esposo, aleluia, e ali elas ficaram sozinhas, louvado seja Deus. Certa feita na vida delas, parece que eu vejo, o cartão de crédito foi vencido, não deu para pagar, teve que quebrar e o nome foi sujo. Parece que eu vejo ali as Casas Bahia não aceitavam mais o CPF dela para comprar uma televisão nova. Parece que eu vejo que o José da esquina, o dono da padaria, o Manuel, não poderia vender pão mais para ela, porque não tinha quem pagava, aleluia. E parece que eu vejo aquelas 3 mulheres, e uma das suas refeições de manhã, Noemi olha para suas noras e diz para ela dessa maneira: ei, vocês vão ter que voltar para a casa dos seus pais, vocês não podem mais andar comigo, porque eu estou voltando para o propósito de Deus, eu estou voltando para o caminho que eu nunca devia ter saído, eu estou voltando, aleluia, para o lugar onde eu deveria estar lá até hoje. E ali, louvado seja Deus, eu vejo 2 caráteres de pessoa, aqueles que são, irmãos, interesseiros, e aqueles que são interessados. Automaticamente a sua nora chamada Orfa, ela levanta e diz: minha sogra foi bom enquanto durou, mas eu estou indo embora. Parece que eu vejo, ela deu até uma choradinha, mas ela queimou o chão, porque os pais dela eram pessoas ricas. Porque você já viu um pobre casar com um pobre? Eu nunca vi, irmão. Já vi um pobre casar com quem não tem nada? Não casa não. Se agora não faz, imagina lá atrás, aleluia, para casar era casamento arranjado, aleluia. Ei, meu filho já está de idade, a sua filha também já está na idade para casar. Quanto você vai dar para casar com meu filho? Eu vou dar tanto. Então você pode casar, era desse jeito. Tinha que dar dote, tinha que ter uma troca, tinha que ter nome, a família tinha que manter o padrão social. E aquelas jovens, aquelas moças, eram mulheres bem de vida, a família dela eram pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. Diz a Bíblia que Orfa rapidamente, parece que eu vejo ele, eu já sou viúva, meu pai ainda continua rico e parece que eu vejo lá pensando, tem um galeguinho lá onde minha mãe mora, que vai ser meu próximo marido, tem um moreninho lá, aleluia, que ele anda de óculos escuros, tem um gato, é um doce, aleluia, eu vou voltar para a casa da mamãe agora e vou casar com ele, aleluia. Mas a Ruth não, ela tinha escutado algumas vezes a sogra ela dizer que Deus fazia acontecer um milagre, ela tinha escutado algumas vezes, aleluia, que Deus era fiel, ela tinha escutado algumas vezes, louvado seja Deus, que Deus fazia prosperar o caminho do justo. E ali a sogra dela diz: e você, Ruth, você não vai embora, você vai ficar aqui? Pode ir embora, minha filha, pode ir para a casa dos seus pais, porque ainda que eu tentasse ter um filho agora, eu não poderia, porque ele cresceria e você já estaria de idade. Ela disse: minha sogra, deixa eu contar um segredo para a senhora, eu cansei de escutar, agora eu quero ver o caminho que a senhora, aleluia, andar, eu darei com a senhora, aquilo que a senhora comer, comerei com a senhora, aonde a senhora declinar a sua cabeça, eu declinarei a minha, porque eu cansei de escutar a senhora dizer que Deus é bom, eu cansei de escutar a senhora dizer que Deus faz milagre, na onde a senhora foi, eu irei com a senhora, mas eu quero ver os milagres do seu Deus, eu quero servir a esse Deus que você serve, eu quero desfrutar das bênçãos que esse Deus pode nos dar. Você foi chamado, sabe para quê? Para influenciar. Não foi para ser influenciado, não. Foi para influenciar.
Deus levou aquela mulher para do outro lado do país, para